exercício pede para encontrarmos o número de mols de água por mol de sulfato de cobre na composição do sal hidratado. Então, ele quer que a gente descubra qual é o valor desse X aqui. O exercício nos contou que uma amostra de 4,99 gramas desse sal hidratado foi aquecido até que toda a água evaporasse e obteve um valor de 3,19 gramas de sulfato de cobre 2 puro. Então, com isso, eu vou conseguir descobrir qual foi a quantidade de água evaporada. Por quê? A massa do sal era 4,99 gramas. Evaporou um tanto de água, restando 3,19 gramas do sal desidratado. Então, isso quer dizer que a quantidade de água que evaporou foi 1,8 gramas. Diante disso, eu consigo agora determinar qual é o número de mols de água que evaporou. Nós sabemos que a massa molar da água equivale a 18 gramas por mol. Logo, 1 mol de água pesa o equivalente a 18 gramas. Como a quantidade em gramas que evaporou de água foi 1,8, chegamos à conclusão que a quantidade em mol de água que evaporou foi 0,1 mol. Para terminar o exercício, nós devemos, então, determinar o número de mols de sulfato de cobre restantes. Então, vamos lá. Para isso, massa molar do sulfato de cobre. A massa molar do sulfato de cobre é 159,5 gramas por mol. Isso significa falar que 1 mol de sulfato de cobre pesa o equivalente a 159,5 gramas. Mas, depois que evaporou toda a água, sobraram 3,19 gramas de sulfato. E isso corresponde a uma quantidade em mol de sulfato de cobre igual a 0,02 mols. Então, eu vou anotar os dados que nós já obtivemos até agora. Nós temos 0,1 mol de água e 0,02 mols de sulfato de cobre. Então, o que nós já sabemos agora? Que para cada 0,02 mol de sulfato de cobre, nós temos 0,1 mols de água. O exercício quer saber qual é a quantidade em mols de água para cada 1 mol de sulfato de cobre 2. Então, vamos lá. 0,02 mols de sulfato de cobre 2 estão presentes para cada 0,1 mol de água. Se eu tiver 1 mol de sulfato de cobre, eu vou ter quantos mols de água? Resolvendo essa regra de 3, nós teremos que a quantidade de mols de água equivale a 5. Resposta letra B.